Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Somos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira e nós estamos aqui novamente para podermos partilhar mais um conteúdo sobre a Confissão de Fé de Westminster. No vídeo de hoje nós iremos observar o terceiro artigo da Confissão de Fé de Westminster, e este artigo faz a distinção entre as Sagradas Escrituras e os livros apócrifos. No vídeo anterior, nós observamos o artigo de número 2 da Confissão de Fé de Westminster. Neste artigo, nós podemos observar quais são os livros que os teólogos do passado que compuseram a Confissão de Fé de Westminster entendiam como palavra de Deus e por escrituras sagradas. É claro que não foi somente eles que entenderam dessa forma, mas outros tantos também no passado observaram estes mesmos livros e os colocaram e os conduziram dentro da igreja e de sua história para que estes servissem como regra de fé e de conduta para a igreja. Dentro destes livros está o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. O cânon do Antigo, composto por 39 livros, e o cânon do Novo Testamento, composto por 27 livros. Já nesse vídeo de hoje, nós iremos observar a distinção que é feita no terceiro artigo da Confissão de Fé de Westminster. Esta distinção divide as Escrituras dos apócrifos, ou seja, ela separa de um lado as Escrituras Sagradas, o cânon do Antigo e do Novo Testamento, e os livros que são chamados de apócrifos. Então, dentro deste terceiro artigo, nós iremos observar o porquê, em especial, que aqueles crentes daquele momento, os nossos irmãos daquele momento, bem como os de hoje, também não recebem como palavra de Deus esses livros que são denominados apócrifos. Eu quero convidar você para poder entender e ouvir o que diz a Confissão de Fé de Westminster no capítulo de número 1, no artigo de número 3. Vamos ver o que diz então a Confissão de Fé. Os livros geralmente chamados de apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade da Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados senão como escritos humanos. A primeira pontuação que a Confissão de Fé faz no seu artigo 3 é de que os livros apócrifos não são inspirados por Deus, diferentemente do que é proposto no artigo de número 2, aonde eles entendem que as Sagradas Escrituras, isto é, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo, são a palavra inspirada de Deus. É muito interessante observarmos esta distinção, justamente por conta da grande problemática que houve por causa da inserção dos livros apócrifos dentro da Bíblia Sagrada. Isto mesmo que eu disse, inserção. Antes de falarmos então da inserção dos livros apócrifos dentro da Bíblia, faz-se necessário nós definirmos o que significa ou o que é a palavra apócrifo. A palavra apócrifo ela aparece no grego clássico com o significado de algo oculto ou algo de difícil entendimento. No período de Irineu e de Jerônimo, no século 3 e 4 da Era da Igreja, esse termo passa a ser aplicado justamente aos livros que não eram considerados tendo uma autoria divina. A partir de então, esses livros são separados como somente uma forma de instrução, no sentido de trazer um conhecimento teórico no que diz respeito à história tanto da igreja quanto dos antepassados. É fato que existe uma gama de livros que são considerados apócrifos, aproximadamente mais de 50 livros. No entanto, a inserção é feita somente com parte desses livros. Dentro desta
inserção, entra somente 7 livros apócrifos. E nós dizemos lá atrás que é uma inserção porque outrora esses livros não compunham a canonicidade ou que se era entendido como palavra de Deus naquele momento. Esta inserção, ela se dá justamente pelo fato de funcionar como uma contra-reforma em relação à reforma protestante que estava surgindo. Ao estopim que já estava a acontecer dentro daquele ambiente, quando estava prestes a eclodir a reforma, os homens de Deus se levantam com grande ímpeto contra as falsas doutrinas. E como então tentarmos refutar estes homens? Assim pensou o romanismo. Não há outro meio ou outra forma senão nós fazermos uma contra-reforma. E esses documentos, estes livros apócrifos, esses livros com conteúdo oculto ou até mesmo de difícil entendimento, são inseridos então dentro da Bíblia para poder funcionar como uma espécie de contra-reforma. Isso, mais adiante, vai trazer sérios danos para a igreja. É fato que durante muito tempo até os reformados permitiram com que estes livros ficassem contidos dentro dos outros 66 livros da Bíblia. No entanto, ao perceberem que esses livros estavam causando demasiadamente problemas e dificuldades para que as pessoas pudessem compreender o real teor e conteúdo das Escrituras, eles resolvem então, após a edição do rei Tiago, ou a versão que conhecemos como King James, após esta versão, que é uma das últimas que contém até então o conteúdo dos livros apócrifos, eles resolvem então retirar estes livros por uma influência dos próprios puritanos, que eram crentes calvinistas, que entendiam que estes livros estavam trazendo ainda mais complexidade na compreensão do povo no que concerne a real verdadeira palavra de Deus. Tendo dito isso então, quais são a quantidade de livros que realmente foram inseridos dentro do cânon sagrado? Como uma maneira de contra-reforma, a Igreja Romana inseriu 7 livros dentro das Escrituras Sagradas. Além desses 7 livros, teve também alguns acréscimos dentre outros livros. Os 7 livros acrescentados pela Igreja Católica são o livro de Tobias, o livro de Judite, primeiro e segundo livro de Macabeus, Baruque, o livro de Sabedoria e Eclesiástico. Fora alguns acréscimos que também houve dentro de alguns livros que são considerados bíblicos e que são considerados, por assim dizer, palavra de Deus, de uma melhor colocação. Esses acréscimos são dentro do livro de Esther, no capítulo 10, do 4 a 11, também o 16 a 24, também Daniel, capítulo 3, 24 a 90 e 13 e 14. Esses são os acréscimos que foram feitos dentro do livro que nós temos e entendemos como palavra de Deus. Esta forma de inserção feita pela Igreja Romana, ela ocorre no dia 8 de abril de 1546, já justamente como uma maneira de tentar se opor contra o grande estupim da Reforma Protestante. A primeira edição da Bíblia Católica Romana com os livros apócrifos ocorre no ano de 1592 com a autorização do Papa Clemente VIII. Esta edição com os livros apócrifos permeia a história da Igreja até o ano de 1629, quando os puritanos começam a pressionar a sociedade bíblica britânica para a retirada desses livros dentre os demais livros que eram considerados como palavra de Deus, tendo em vista que estava causando mais problema tanto doutrinário quanto interpretativo do que se esses livros estivessem fora das Sagradas Escrituras.
Tendo em vista isso, então, a partir da última edição da Bíblia King James, do Rei Tiago, no ano de 1611, parece que as novas produções começam a ser trabalhadas com uma percepção de ser retirado então esses livros apócrifos de dentro das Sagradas Escrituras. Ora, agora a grande pergunta a ser respondida é justamente por que não recebermos os livros apócrifos como palavra de Deus? Eu quero dar aqui algumas, ou pelo menos 3 justificativas pelas quais não é recebido no meio protestante esses livros como livros autoritativos e como palavra de Deus inspirada. A primeira das respostas é que, dentre o Novo Testamento, nós não temos absolutamente nenhuma citação, quer seja de Cristo, quer seja dos apóstolos, desses livros considerados apócrifos, de forma a qual não é dado a ele nem a eles, nenhuma autoridade canônica. Desta forma, o primeiro ponto fica estabelecido justamente porque o próprio Novo Testamento não os confirma como palavra de Deus. Não há citações dele, não há menções deles dentro do Novo Testamento. Este é o primeiro ponto pelo qual nós rejeitamos os livros apócrifos. O segundo ponto pelo qual nós rejeitamos os livros apócrifos repousa justamente sobre a historicidade dos pais da igreja. Quando nós olhamos para a forma com a qual Orígenes, com a qual Jerônimo, Hilário, com a qual tantos outros olharam para esses textos, nós observamos que nenhum deles faz menção a esses livros apócrifos como sendo palavra de Deus. Existe, e isto é claro, uma leve discussão quanto à quantidade que alguns deles entendiam ser inspirado e a quantidade quanto outros deles não entendiam ser inspirados. No entanto, não existe nenhuma menção dentre esses pais da igreja de que eles tinham uma consideração por esses escritos que não fosse uma consideração histórica somente. Ora, sendo assim, nós podemos dizer então que nem mesmo os pais da igreja acreditavam e entendiam que esses documentos eram autoritativos com ordem divina, para serem assim então respeitados como palavra de Deus. O terceiro aspecto pelo qual nós rejeitamos os livros apócrifos repousa justamente por dentro dele ou deles haver uma gama de contradições com a parte maior das Sagradas Escrituras. Ou, colocando em outras palavras, existe um grande conflito e uma grande contradição entre o que é proposto dentro desses livros e entre o que é proposto pela própria palavra de Deus. E eu vou citar para você aqui alguns pontos aonde estes livros esbarram com a própria palavra de Deus. De forma bem rápida e sucinta, eu quero apontar aqui então alguns trechos dentro desses livros apócrifos que contradizem a palavra de Deus. No livro de Tobias, por exemplo, no capítulo 4, do 7 a 11, nós temos uma perspectiva de justificação pelas obras, algo que nós não vemos no Novo Testamento. Bem como também no capítulo 12, versículo 12, nós temos a mediação dos santos. Esta também é uma outra problemática e que serviu para que a igreja romana tomasse isto como uma regra doutrinária para si, tendo em vista que eles enxergam a tradição em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. Também, no capítulo 6, versículo 5, nós temos superstições e misticismos dentro do livro de Tobias, coisas que não são permitidas dentro das Escrituras e nós também não vemos nas páginas, quer seja do Antigo, quer seja do Novo Testamento. No livro de Eclesiástico, nós também no capítulo 3, versículo 33 e 34, temos novamente a perspectiva da justificação pelas obras, bem como também um trato cruel dos escravos, que está no capítulo 33, do versículo 26. Também temos a incentiva ao ódio para com os samaritanos, que isso está
no capítulo 50, versículo 27. Tudo isso demonstra o porquê nós não reconhecemos estes livros como autoritativos ou como sendo de orientação divina. O livro de sabedoria de Salomão, ou o Eclesiástico, ele apresenta no capítulo de número 9, versículo 15, o corpo como prisão da alma, bem como também uma doutrina estranha sobre a origem e o destino da alma. E também, no capítulo de número 9, versículo 19, apresenta a salvação por meio da sabedoria. Soa como se fosse uma espécie de gnosticismo que é proposto pelo livro de Eclesiástico. Nós também temos no livro dos Macabeus a tão conhecida prática da Igreja Romana, que é a oração pelos mortos, que se encontra no capítulo 12, versículos número 44 a seguir. Temos também o culto e missa pelos mortos, no capítulo 12, versículo 43 do livro de Macabeus. E também o próprio autor não se julga inspirado deste livro. Ora, se o próprio autor do livro não se julga inspirado, logo nós não temos que recebê-lo como tal. Esta é somente alguns dos textos dentro dos próprios livros canônicos que nós observamos e, ao compará-los com o Antigo e o Novo Testamento contido nas Escrituras, faz com que nós os rejeitemos. Sendo assim, eu quero somente ler para você alguns textos bíblicos que mostram a Escritura e testificam a mesma como sendo a palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero ler com vocês se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versículo de número 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui, após Jesus ressuscitar, ele aparece a alguns discípulos e expõe a eles tudo o que falava acerca dele mesmo, de Cristo, nas Escrituras. Ou seja, Jesus usa um meio de mostrar que o que ocorreu com ele é testificado nas páginas do Antigo Testamento. Bem como no versículo 44 ele diz: a seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. E importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esta compreensão da lei de Moisés, profeta e os salmos é o que é chamado pela cultura judaica de Taná. Tudo o que está no Antigo Testamento foi exposto por Cristo, e Cristo mostrou aos seus discípulos aonde estava o cumprimento de tudo que ele viveu e de tudo o que ele sofreu. Um texto muito interessante também é o texto de Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Muitas sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aqui, Paulo está mostrando a vantagem que há do judeu, em especial porque a eles foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, foi confiado aos judeus a revelação do Antigo Testamento. Bem assim nos diz as Escrituras. É muito interessante que Jesus sempre, quando faz menção a cumprimento de profecia, ele remete os seus ouvintes ao Antigo Testamento, demonstrando assim que estes são a palavra de Deus. Outro texto também que vale a pena nós observarmos é o texto de segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21. Olha o que diz o texto. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo
Espírito Santo. Novamente, aqui Pedro remete parte do Antigo Testamento, a qual Deus usou o seu Santo Espírito para falar aos homens e os homens a nós. E este conteúdo ficou registrado, sendo ele a palavra de Deus. Se você gostou deste breve estudo, eu quero convidar a você a deixar o seu like, se inscrever no canal e fazer os seus comentários aqui embaixo. Eu vou deixar na parte de cima o cardzinho para você poder acessar o vídeo anterior e você também compreender a continuidade desse estudo e ser edificado pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo, se Deus quiser.